Olá, empreendedor. Antônio Humberto aqui mais uma vez. No vídeo dessa semana eu vou comentar com vocês sobre 5 causas da falta de recursos, da falta de dinheiro nas empresas. Os 5 principais causadores dessa escassez de recursos dentro das organizações, certo? Nós vamos primeiro apontar quais são as 5 principais causas e depois, na sequência, no vídeo 2, nós vamos fazer alguns comentários sobre algumas alternativas para você resolver esses problemas. Primeiro problema, a primeira causa da falta de recursos na empresa: você tem um volume de vendas insuficiente, ou seja, o mercado no qual você está inserido é pequeno ou a sua participação de mercado é muito pequena, você vende pouco. Então, se a sua empresa vende realmente muito pouco, vai ter problema de caixa, porque você não vai ter receita, não vai ter a capacidade de vendas num volume suficiente para prover os recursos que a sua empresa precisa. Essa é uma causa básica, né? Ela normalmente atinge somente empresas que estão ou em início de ciclo de atividades ou atinge também empresas que estão no final do ciclo, ou seja, empresas que por um fator ou outro entraram num movimento de decadência, estão perdendo participação de mercado, não estão conseguindo mais entender as demandas do mercado, não estão conseguindo atender as necessidades dos clientes e começam a perder vendas, ou aquelas que estão entrando no mercado agora, certo? Também acontece com empresas que entram no mercado sem um planejamento adequado, entram no mercado muito pequeno, onde elas não têm um volume de clientes suficiente ou não tem às vezes nem pessoas em condições de comprar o seu produto numa quantidade suficiente para manter o mínimo de vendas necessário para a empresa se manter aberta, se manter lucrativa. Esse é o primeiro fator. O segundo fator que eu quero comentar com vocês é a inadimplência. A inadimplência também é um fator que sufoca bastante o caixa da empresa. Por quê? À medida que você tem vendas, você já passou daquela barreira das vendas insuficientes, você tem vendas suficientes, mas você tem um volume de vendas a prazo, num montante que a sua empresa tem uma grande dependência disso, e você começa a enfrentar situações de inadimplência, os seus clientes atrasam muito o pagamento, alguns créditos nem mesmo são recebidos. Essa inadimplência vai ter um reflexo muito forte, vai causar grandes estragos no seu caixa e com isso você vai ter uma falta de dinheiro muito forte. Isso vai gerar problemas, começa a faltar dinheiro para pagar as despesas, para fazer investimento. Então a inadimplência é a segunda causa. A terceira causa são furtos e roubos. Pequenos furtos e roubos que podem acontecer dentro das empresas com frequência, sejam de mercadorias, pequenos desvios de caixa praticados por pessoas que têm acesso ao dinheiro ou acesso ao seu produto, à sua mercadoria. Esse é um fator que normalmente não se vê sendo muito comentado, mas é um fator que atinge um grande percentual das empresas, principalmente das empresas que não têm um ciclo de controle forte o suficiente para coibir essas práticas, certo? Às vezes não tem um sistema de monitoramento, não tem um sistema eficiente para que as pessoas sejam inibidas dessas práticas. Isso, obviamente, vai ter um impacto muito forte no caixa da empresa, porque esses desvios eles vão ser percebidos primeiro na parte financeira, quando os controles já falharam para detectar a ocorrência desses roubos, desses furtos, e muitas vezes, quando o empresário vai se dar conta disso, ele já está no momento crítico, porque ele não consegue entender o que está acontecendo, certo? Ele percebe que ele tem um volume de vendas, ele percebe que ele recebe o que está vendendo, que ele aplica uma margem de lucro bacana, mas ele não vê o resultado financeiro se materializar. E isso, em alguns casos, pode ser decorrência de pequenos furtos e roubos dentro da sua organização, tá? O quarto motivo é extremamente sério, tem a ver com controles. Ele diz respeito a uma margem de lucro inadequada, ou seja, você está praticando uma margem de lucro insuficiente para cobrir os seus custos e as suas despesas fixas e variáveis. A margem de lucro que está sendo adotada na empresa
ela não é suficiente diante do volume de vendas que a empresa tem para gerar caixa que seja aquele necessário para pagar as despesas e ainda para sobrar dinheiro. Então, quando você trabalha com a margem de lucro que não é adequada, que ela é baixa, e isso deixa para você poucos recursos para pagar suas despesas fixas, isso também vai ter um reflexo. E esse problema, ele é interessante porque é o seguinte, isso vai gerar uma reação em cadeia muito forte, porque o empresário vai tender a fazer promoção para aumentar o volume de vendas, só que ao fazer essas promoções, ele reduz ainda mais a sua margem, aumenta a sua venda, mas ganhando a mesma coisa e vai continuar faltando recurso. Então a questão da adequação da margem, ela é muito séria e ela precisa ser analisada com muito critério. É importante você saber exatamente qual é a margem de lucro que cada produto na sua empresa deixa, qual a margem de contribuição que cada item deixa para pagar as despesas fixas, que são as despesas comuns da empresa. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre precificação, sobre como formar preço de venda. Eu recomendo você que depois dê uma olhada nesse vídeo, certo? Sobre como formar preço de venda, entender a dinâmica dos descontos, qual o estrago que isso causa no seu negócio, para que você possa entender realmente o que está acontecendo e se a sua empresa, caso esteja faltando dinheiro nela, não esteja incorrendo também nesse problema. O quinto problema, a quinta causa da falta de recursos, diz respeito a você ter um ciclo financeiro maior do que o capital de giro que você dispõe. Ou seja, mesmo que você venda o suficiente, que você não tenha grandes problemas com inadimplência, que você tenha coibido e não ocorram furtos e roubos, que a sua margem de lucro seja adequada. Mas se o seu ciclo financeiro ele é maior do que o seu capital de giro, você não vai ter dinheiro. O que é esse ciclo financeiro maior do que o capital de giro? Você tem um tempo, do dia que você compra, estoca ou fabrica mercadoria, vende e recebe. Então, quando o prazo desde a sua compra e do pagamento da sua compra até o dia que você recebe, ele é maior do que o capital de giro que você tem para bancar o negócio, vai faltar dinheiro. E esse eu deixei ele por último porque ele é o mais complexo e é o mais perigoso de todos. Por que ele é o mais perigoso? Porque você tem vendas, você não tem inadimplência, você tem um sistema que inibe os furtos, né? Você tem uma margem de lucro adequada e mesmo assim não tem dinheiro, está sempre no sufoco. Por quê? Porque o seu capital de giro é pequeno para o negócio que você desenhou com o ciclo financeiro que ele tem. Ou seja, de repente o seu ciclo financeiro da data da compra até a data da venda é um ciclo que demora aí 100 dias. E o seu capital de giro é suficiente para você manter o negócio com as despesas em ordem por 40, 60 dias. Então vai faltar dinheiro, você vai ter que recorrer a fontes externas e isso vai ter um custo financeiro elevado, as taxas de juros são altas e isso vai fazer com que a sua margem de lucro caia e às vezes pode cair drasticamente. E uma outra armadilha muito poderosa e perigosa nessa questão do ciclo financeiro é entrar na armadilha do pouco dinheiro para resolver o problema. Se o seu problema é ciclo financeiro, você precisa pegar um empréstimo, um financiamento, que é um outro parênteses que a gente vai abrir aqui. Endividamento da empresa é algo que tem que ser feito com muita responsabilidade e fazendo contas, tá? Estou dizendo que é uma das possíveis soluções. Não recomendo a ninguém endividar a empresa sem antes fazer um levantamento. Já discutimos também fontes de financiamento da empresa aqui nesse canal. O que você deve fazer? Se você achar que a solução mais adequada é recorrer a um empréstimo, um financiamento, é importante que esse empréstimo ou financiamento ele tenha uma taxa de juros baixa e que ele venha no volume suficiente para desafogar o seu capital de giro. Se ele vier num volume baixo, de tal forma que você pega aquele empréstimo e vai continuar sufocado, você vai aumentar o seu problema, vai aumentar o seu endividamento, vai fragilizar ainda mais a sua empresa. Então é importante providenciar recursos em montante que dê folga suficiente para a sua empresa poder produzir o próprio caixa, começar a pagar, além das despesas, pagar também aquele financiamento, porque ele vai gerar parcelas, para você conseguir alavancar a sua empresa e levar ela para um outro patamar, certo? No próximo vídeo, nós vamos comentar algumas ações que podem ser tomadas para combater, para ir de encontro a essas causas de falta de recursos na empresa. Até o próximo.